Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez e hoje a gente vai continuar falando sobre o Quarkus. Lembrando sempre, você já sabe, se você conhece o conteúdo que eu faço e já gosta, já curte, lembra de se inscrever no canal, já deixa um joinha aqui no vídeo e lembra aí em algum momento, no final do vídeo, de deixar um comentário também para interagir, beleza? E nesse vídeo aqui, a gente vai continuar falando sobre o framework Quarkus, a stack de tecnologia Quarkus, e vocês já começaram a ver algumas das tecnologias que tem embutidas, né, dentro do Quarkus. Eu falei que existiam algumas dessas tecnologias, e hoje a gente vai falar principalmente de dois tópicos, tá? Que são extremamente importantes e eu consideraria até básicos para você criar a sua aplicação com Quarkus. Esse vídeo aqui, junto com o primeiro e o segundo, já vão dar uma base legal para você começar a fazer a sua aplicação em Quarkus, principalmente se você já tem experiência, né, aí em outros frameworks parecidos, né, ou que também usam JVE, Spring, coisas nesse sentido. Hoje a gente vai falar como usar o CDI dentro do Quarkus, que é como você criar os seus beans, né, usar Application Scoped, por exemplo. O CDI não é uma especificação que está dentro do Quarkus, né? O CDI é algo muito maior, mas o Quarkus ele traz algumas coisinhas a mais, né? Além do CDI normal que a gente conhece, eu vou tentar mostrar um pouquinho dessas coisas aqui. E a parte de testes, que é muito bem integrada no Quarkus, então a gente vai ver aqui como que é fácil e rápido escrever teste com Quarkus. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Lá no nosso último vídeo, a gente parou aqui basicamente com a inserção de um banco de dados, e a gente, por enquanto, só tem aqui a nossa classe de fruta resource e a nossa classe fruta, que é a nossa entidade, né, com essas duas propriedades aqui. Falamos do panache. Eu vou começar fazendo, para a gente começar a ver o CDI. Eu quero mostrar aqui, por enquanto, bem basicão de CDI, que é você criar um bin, que aqui no nosso exemplo ele vai servir como um service aí, ele vai ser uma classe, né, ali logo depois, né, uma camada depois da nossa API REST. Então vamos chamar aqui de fruta service, por exemplo. E esses métodos que a gente tem aqui de listar e de criar uma nova fruta, na verdade a gente vai ter esses métodos aqui, tá? Então isso daqui vai ser um application scoped. Não, talvez eu não entre em detalhes aqui em algumas coisas que eu já vou, né, na expectativa aí que vocês já saibam algumas dessas coisas do CDI, beleza? O objetivo aqui não é entrar assim em muito detalhe dentro do CDI, porque vocês já conhecem. Depois a gente, claro, pode fazer série de vídeo, né, para explicar essas coisas em detalhes. Lembre de deixar comentários se vocês quiserem esse tipo de conteúdo. E aí agora aqui eu vou criar rapidinho aqueles mesmos dois métodos que estão lá no Fruta Resource, vou criar aqui no Fruta Service, beleza? E agora que a gente tem esses métodos aqui, eu vou modificar aqui o nosso Frutas Resource, então, para usar o nosso service agora, né? Vou usar aqui, então, o @inject, que é o, imagina que vocês já estão acostumados a usar. No Quarkus é interessante você não colocar ela como private aqui, tá? Deixar ela como package private mesmo. Depois eu posso, talvez, entrar em detalhes do porquê isso daqui, quando a gente for falar da compilação nativa. E a gente agora usa esse service aqui, né, para fazer as mesmas operações que a gente já estava fazendo. Lembrando que isso aqui é um refactor só para conseguir mostrar os exemplos, meio que um overkill aqui, né, um over-engineering para esse exemplo simples que a gente tem, né. E a gente também pode pegar esse @transactional que estava aqui e a princípio colocar ele só na nossa classe interna aqui, né, só no nosso CDI interno, não precisa que deixar no nosso, na nossa camada de API, né, na camada do JAX RS. Bom, beleza, fizemos essa alteração, então a princípio só trouxemos aquele código para cá e agora a gente tem um bin do CDI aqui. Ele é application scoped, eu não preciso ter mais de uma instância dele, ele não tem estado, né? É um bin stateless. E aqui a gente injeta ele e usa aqui. Então vamos rodar a nossa aplicação para ver se isso daqui que a gente fez está de fato funcionando. Lembrando sempre de usar o Quarkus .dev para rodar a aplicação aí enquanto você estiver desenvolvendo, né? Estiver testando. Ele vai fazer a compilação aqui, vai iniciar a nossa aplicação e vai lá, né? Como a gente já tinha visto, iniciar aqui o nosso Postgres também. Bom, beleza, nosso Quarkus já está no ar. Vamos chamar aqui o nosso endpoint já conhecido. Bom, e temos aqui então, né, funcionando da mesma forma que a gente tinha antes. Então vocês já viram aí basicamente como criar o seu primeiro bin CDI, mas acho que isso não era novidade, pelo menos para a maioria de vocês, né? E aí aqui, antes de eu falar do Produces, uma coisa que é interessante no CDI dentro do Quarkus é que quando você está aqui com o seu bin e você quer colocar ele como final, no CDI comum,
né, em outras implementações, na implementação padrão, você não pode fazer isso daqui. Por quê? Porque o CDI ele precisa criar uma subclasse dessa classe aqui em tempo de execução para poder servir como proxy. É assim que o CDI faz para criar os interceptors, né, e conseguir fazer toda essa magia que ele faz de cuidar aí da criação de instâncias, né, das suas classes e gerenciar essas instâncias. Mas no Quarkus, como ele faz várias modificações no seu código para gerar os beans e já faz várias coisas em build time que outros frameworks só faziam em runtime, ele deixa você fazer isso. Então, a gente só salvou lá, né? Eu não preciso mexer em nada lá aqui, eu não preciso rodar de novo, como vocês já sabem. E aqui, ó, ele continua funcionando, tá? Então, do F5 aqui, ele continua funcionando mesmo com o final. Eu acho que isso é interessante porque dá uma flexibilidade maior de durante o desenvolvimento você definir que algumas classes você não quer que elas sejam estendidas, né? Que existam subclasses dela, mas você ainda assim quer que ela seja um bin do CDI. Então o Quarkus ele meio que separa um pouco essas duas coisas. Algumas pessoas vão achar que isso é um pouco um hack do Quarkus, né? Dele sair fuçando nas suas classes. Eu acho interessante porque uma coisa é o CDI criar as subclasses dele, que é meio que uma solução tecnológica, e a outra é eu querer dentro do domínio da minha aplicação, por exemplo, definir que alguma coisa é final, mas ainda assim é um bin do CDI. Então eu particularmente acho interessante essa opção e até gostaria que o Java caminhasse um pouco mais para esse lado de não impedir que os frameworks que a gente está utilizando, as soluções que a gente está utilizando, limitassem a gente do ponto de vista aqui, né, da orientação a objeto. Como, por exemplo, essa classe aqui, que eu tive que fazer ela com getters e setters, eu não pude fazer ela uma classe imutável, porque ela tem que ser criada lá pelo Jackson, quando ele vai receber isso daqui, né, lá da requisição, do JSON e tal. Enfim, só um parênteses aqui sobre como que eu acho em que direção que eu acho que a gente poderia evoluir com o Java um pouquinho. Uma outra coisa que eu particularmente também acho interessante é o lock. O Quarkus, ele permite você colocar uma anotação direto no seu CDI, no seu bin do CDI, de lock. E quando você faz isso, você coloca essa anotação aqui, ó, os métodos que estão aqui dentro, eles não podem mais ser chamados de forma concorrente, de forma paralela. O que significa, basicamente, assim, não é isso que acontece, mas é como se você tivesse, né, um synchronized aqui no seu método. Não é isso que ele faz, tá? Ele não coloca um synchronized aqui, mas é como o comportamento é parecido, como se você tivesse um synchronized, só que quem cuida disso é o próprio container. Bom, por que você faria isso ao invés de usar o synchronized então, se é o que você quer? Porque você poderia dizer, por exemplo, que essa classe ela tem um lock de escrita, que é esse lock padrão aqui, mas, por exemplo, para o método list, você quer usar um lock de leitura, você não quer usar um lock de escrita. E aqui você, por exemplo, pode colocar um lock de escrita, ou até lock nenhum, se você quiser. Você sobrescreve, né? E você ainda consegue dizer, por exemplo, que o máximo de tempo que você vai ficar esperando digamos, 1 segundo ou 3 segundos por esse lock aqui. Acima disso, você não quer esperar. E aí você vai ter uma exceção de lock aqui, né? Quem tá chamando vai receber uma exceção de lock. Então percebe que é interessante que via anotação você já começa a controlar coisas que são de concorrência, né? De paralelismo. Como esse daqui é um application scoped, eu só vou ter uma instância dessa classe aqui durante toda a minha aplicação. E aí com esse @lock eu consigo controlar o acesso a alguns métodos específicos, que é muito interessante de se fazer, né? Usando aí o lock. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o comportamento dele realmente fazendo lock, né? E a gente não conseguindo chamar o nova fruta aqui e tal, porque eu não vou criar aqui agora um monte de cliente para consumir isso daqui tudo de uma vez. Mas o comportamento dele é esse, e para quem já está acostumado aí um pouquinho com concorrência, com paralelismo, já vai ter uma noção de que para que isso daqui serve. E a gente também tem uma lista de todos os bins que estão disponíveis aqui na nossa aplicação. Se você acessar lá a sua página inicial da sua aplicação Quarkus, sem colocar barra nada, acessa só o localhost na porta 8080 se você estiver rodando lá, e aí você pode entrar aqui na Dev UI, tem um linkzinho aqui, e aí aqui ele tem várias informações sobre o que está instalado no Quarkus, né, o que você está usando, e uma das coisas que você consegue ver são os bins. Você consegue entrar aqui dentro e ver todos os bins que estão disponíveis. Vários aqui são do próprio Quarkus, você não teve que instanciar eles, ou criar eles, na verdade, instanciar não teve que implementar eles. E aqui tem os que são de fato, né, os seus bins. Os bins da aplicação, ele tá até dizendo aqui, eles aparecem primeiro, né? Então esses dois aqui, ó, são os nossos bins. O Frutas Resource, que é lá o nosso Jax RS. Vocês podem ver que por padrão ele é um singleton, a gente não colocou a anotação nele, mas ele tá aqui como um singleton. E o nosso Frutas Service tá lá como application scoped.
Então é interessante, né, para você conseguir ver aí a lista de bins que você tem na sua aplicação, e você consegue inclusive ver aqui, por exemplo, interceptors que estão associados, né, aqui o de lock, por exemplo, né, o lock interceptor que eu tinha colocado, o transactional interceptor, né, que eu coloquei lá também, aquele @transactional. Então ele já coloca aqui os interceptors também, e é bem interessante, né, já é uma forma de você visualizar o que está rodando dentro da aplicação enquanto você está desenvolvendo, sem ter que ficar às vezes adivinhando muita coisa. Eu acho isso daqui sensacional. O DevUI aqui, de uma forma geral, né, as informações que ele traz são muito interessantes. E por fim, antes da gente acabar o assunto aqui do CDI, eu quero mostrar para vocês o uso do Produces. Para quem nunca usou o Produces com CDI, é uma forma de você dizer como que o container vai criar a classe que você quer injetar. Então, nesse cenário aqui, eu estou injetando um Frutas Service, eu não preciso falar para ele como que ele vai criar essa classe, porque ele simplesmente vai usar um construtor padrão aqui dessa classe Frutas Service e vai injetar aqui, tá? Não tem muito segredo de como que ele faz isso nesse cenário aqui. Mas digamos que aqui dentro eu quero injetar uma classe nova que eu vou chamar de identificador de transação. E esse identificador de transação é uma classe que eu vou ter que criar ela ainda, né? Ela ainda não está criada. Ele já vai reclamar aqui, a gente já manda criar a classe. E o que vai ser esse identificador de transação? Vai ser uma classe que vai ter um atributo aqui dentro de ID transação e um instant aqui, que é, né, quando que essa transação estava sendo executada. E aí eu vou criar aqui um construtorzinho para ela, vocês já vão entender do que se trata. A gente pode usar aqui a ajuda da própria ideia, né, para criar as coisas aqui pra gente. O ID da transação, não precisava do início, na verdade. O início aqui vai ser um instant.now e o ID da transação vai ser aqui o que for passado aqui, né, o que for gerado aqui. Na verdade, vai ficar mais legal se a gente colocar assim, ó, colocar um prefixo, um ID da transação, o que a gente recebe aqui é só o prefixo e o ID da transação vai ser, na verdade, um int e a gente vai gerar ele aqui de forma randômica. A gente vai usar aqui um new random, não façam isso daqui em produção, tá? Mas a gente vai só usar aqui um next int para identificar a nossa transação. Bom, e o que a gente vai fazer com isso? Vamos gerar aqui os nossos getters. Geramos aqui os nossos getters. E aí agora eu vou criar também o identificador transação producer. E o que esse cara vai fazer? Esse cara é quem vai criar um novo identificador de transação quando eu quiser injetar. E percebe que ele não tem um construtor padrão, ele tem uma forma diferente de ser construído. A gente não precisa desses getters aqui, na verdade. Eu só preciso do get, identificação, transação. Isso daqui vai retornar o prefixo mais o ID da transação. De novo, não façam isso daqui em produção dessa forma, ok? Eu só tô querendo mostrar aqui para vocês como mais ou menos a gente poderia fazer algo nesse sentido. E aqui eu vou injetar ele, né, no Frutas Service. E aí aqui, por exemplo, digamos que eu quero apresentar o identificador da transação na hora de listar e na hora de criar uma nova fruta também. Bom, como é que eu faço? Eu preciso de uma forma de injetar esse cara aqui, ó. Para injetar esse cara, eu crio um producer dele. Se você nunca viu, você está vendo agora pela primeira vez. Você coloca a anotação aqui de produces. Ele é um public, retorna um identificador transação. Pode chamar de producer mesmo. Aqui tem injection point, mas que a gente não vai usar, na verdade. E que a gente vai retornar aqui dentro? A gente vai retornar um identificador transação com um prefixo vazio, ok? Vamos ver então como é que isso daqui funcionaria dessa forma, né? Sem ter prefixo nenhum ali. Lembrando, só salvei tudo, tá? Não recarreguei o Quarkus. Vou sempre falar isso para vocês porque isso é bastante interessante. Vou dar um F5 aqui no meu localhost. Ele já fez o que tinha que fazer e tá aqui, ó. Prefixo tá null. Aqui o nome da nossa, o número da nossa transação e o horário em que ela foi executada. Deixa eu só mudar aqui o meu. Esse daqui ficou errado, né? Eu não coloquei aqui prefixo. Pronto. Agora sim. Agora se eu der outro F5 aqui, já recarregou. Esse daqui eu sempre acho muito maneiro. Tá aqui, ó. Ele já não colocou aqui prefixo nenhum porque não tem prefixo. Mas aí, digamos que você quer que esse identificador da transação tenha um comportamento em produção e outro comportamento em teste. Digamos que quando você está rodando isso daqui em teste, você quer que isso daqui seja esse prefixo. Por quê? Assim, aqui eu tô só fazendo um system.out, mas imagina que você está usando esse valor para armazenar a base de dados, né? Alguma coisa nesse sentido, para identificar a transação de fato. Uma coisa que o Quarkus tem que é muito interessante que você pode usar é isso daqui, ó. Você tem dois produces e aí aqui você usa o if build profile prod. Pronto. Se você estiver em produção, ele vai usar esse build profile aqui. Se você não estiver em produção, se você estiver em qualquer um outro, ele vai usar esse daqui. Então agora se a gente der um F5 aqui e for ver o log lá que ele criou, agora ele vai ter criado um log com teste, tá vendo? E se a gente estiver rodando a nossa aplicação em produção, ele vai usar esse aqui de baixo. Eu fiz esse tanto de código só para mostrar isso porque eu acho muito interessante ter essa opção e isso é algo que é do Quarkus.
Quarkus, né? Esse if build profile é como um seletor de qual classe que você vai querer injetar. É muito interessante de você poder usar aqui e você mudar aí, né, de acordo com o profile onde a sua aplicação está executando. Eu particularmente achei que isso daqui foi uma boa adição, né, ao CDI. E bom, a parte de CDI era basicamente isso. Isso daqui era assim o basicão que a gente tinha que ver de CDI para entender como que o CDI funciona dentro do Quarkus. E um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é a parte de teste. A nossa aplicação aqui, ela já veio, né, como a gente gerou ela já veio com esse teste aqui. Se a gente mandar executar esse teste, e como é que a gente faz para mandar executar esse teste, né? Já vamos começar falando então. O Quarkus, por padrão, ele já vai, quando você manda gerar a aplicaçãozinha, né, lá onde a gente usou aquele site que gera a aplicação padrão, ele já vai te trazer um teste aqui chamando um endpoint REST. Percebam que ele está chamando aqui o /hello, está verificando algumas coisas. Como é que a gente faz para rodar isso daqui? A gente vai usar o mvnw verify. Deixa eu tirar da minha frente. E aí aqui, ó, pronto, ele compila, tal. Se for a primeira vez que você estiver rodando isso aqui, ele ainda vai baixar algumas coisas no Maven, né? Mas tá rodando aqui o nosso Greeting Resource Test, ó. Opa, subiu aqui o nosso Postgres, deu um failure. Poxa, esperava um 200, mas foi um 404. Por quê? Porque o teste que eu tô rodando aqui tá sendo no endpoint /hello, que a gente nem tem mais, né? A gente tá agora lá com o nosso endpoint /frutas. Então, já vamos até mudar o nome disso daqui, vamos chamar de frutas resource test. Aqui o nosso get vai fazer um get em /frutas, e aí agora sim, né, a gente tem que receber um 200. Agora o body que a gente vai receber não é isso daqui. O body que a gente vai receber é isso daqui. Vamos só tacar isso daqui aqui por enquanto, só pra gente ver se isso daqui tá funcionando, tá? Então, vamos rodar aqui de novo o nosso mvnw verify, e aí agora, se tudo der certo e a gente não fez nada errado, ele vai passar aqui com sucesso. Ele não funcionou? Por quê? Porque a tabela fruta não existe. Por que ela não existe? Porque aqui no nosso Application Properties a gente falou que isso daqui é uma propriedade que só vale para dev e não vale para teste. Então a gente coloca ela também em teste, porque a gente não quer. Por que eu não deixo sem nada? Porque a gente não quer que ela faça isso em produção. A outra opção que a gente tem é você colocar aqui em prod, você quer none, e em todas as outras você quer o drop in create. Mas o drop in create, eu acho que é algo que sempre que você vai usar, ele tem que estar explícito. Então eu vou mandar aqui, né, deixar explícito aqui no dev e no teste. E a gente manda executar de novo. E ele já está executando aqui, né? Subiu lá o nosso Postgres. Opa, né? Deu sucesso aqui. Opa, tivemos de novo aqui um outro erro. Vamos ver qual erro foi. Pessoal, faltou a gente colocar aqui o nosso default bin. Quando a gente usa o if build profile aqui, por exemplo, a gente tem que dizer que o default é esse aqui, né? E se tiver alguma coisa de prod, ele vai usar esse daqui. Então, vamos executar mais uma vez. E pronto, agora tivemos um build success. Isso quer dizer que ele rodou lá o nosso teste, ó, rodou um teste, né? Nenhum erro, não pulou nenhuma falha. Então, rodou aqui tudo que a gente queria executar. Mas vocês podem estar vendo que eu tô sempre rodando os testes aqui pelo Maven. E eu sei que tem muita gente que prefere rodar os testes dentro da própria IDE, né? Aqui no meu caso, dentro do Eclipse. E você pode fazer isso, no caso do Eclipse, tem uma configuraçãozinha específica que tem no site do Quarkus aqui na parte de teste, aqui na parte da IDE, aqui ó, Running Quarkus Test, de dentro de uma IDE. Então, se você quiser usar aí no Eclipse, você tem que fazer essa configuraçãozinha aqui, no VS Code é desse jeito, no IntelliJ desse jeito aqui, né? Então é uma configuração diferente para cada IDE. Eu fiz aqui a configuração na minha IDE, então se eu quiser rodar esse teste aqui, né? Lembrando que eu tô aqui numa classe que tem o @quarkustest, né? Ele tem o @test aqui do JUnit também, tá vendo? Então eu consigo rodar essa classe aqui, ó, run as JUnit test, e aí ele já vai rodar aqui. Esse aqui não é o resultado ainda, esse aqui é de uma outra vez que eu rodei que tava dando erro. Ó, já tá carregando as mesmas coisas aqui que tava mostrando lá quando a gente tava rodando pelo Maven. Iniciou o Docker aqui e vai executar o nosso teste aqui e pronto, ó. Deu tudo sucesso aqui o nosso teste, né? Já era o esperado, inclusive nosso system out aqui, ó, mostrando, ó, o traço teste agora, né? Que é o que a gente falou para ele usar lá quando a gente estivesse rodando no ambiente de teste. Esse teste aqui, pessoal, ele usa uma bibliotecazinha que o Quarkus já vem com ela, né, por padrão, que é o REST Assured, tá? É ele que está sendo usado aqui para fazer essas chamadas, when, get, aí ele chama o /frutas, né? Você consegue fazer post, consegue fazer put, consegue passar um body, né? Consegue validar a resposta de várias formas diferentes. Não vou entrar muito em detalhes aqui do REST Assured. Posso depois fazer um vídeo também específico sobre o REST Assured. Eu acho muito legal. Então, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso também. O JUnit 5 também já vem aqui dentro do POM, tá? Quando você gera a sua aplicação lá. E essa parte aqui, ó, do Maven Surefire Plugin também tem que estar configurada redondinha e também já vem pronta se você usa
aquele gerador de aplicação que a gente usou, beleza? E aqui é só a parte do nativo que a gente vai ver depois. Mas imagina se você tem aqui uma classe como essa daqui, você vai ficar testando esse endpoint /frutas várias vezes, né? Você vai... Aqui eu tô só testando esse get, mas aí tem o post, aí você tem vários métodos, você quer testar vários cenários e tal. O que você pode fazer aqui? Você pode usar o teste HTTP endpoint, que é uma anotação que você coloca aqui, ó, teste HTTP endpoint, e você passa para ele qual é a classe que você está querendo testar aqui. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, é o Frutas Resource que a gente está querendo testar. Então aqui, ó, eu já não preciso mais dizer qual é o endpoint que eu estou testando. Eu posso fazer só um en, get, then e testo o que eu quiser testar. O REST Assured fica até meio vazio, né? Sem as coisas aqui, porque é um given, um when e o then aqui só tem um ponto get. Geralmente quando você está fazendo o teste, isso aqui fica um pouquinho mais completo, porque você tem que passar alguma variável, alguma propriedade de entrada e tal. Mas no nosso caso aqui, a gente pode deixar já dessa forma, porque é só um get, né, vazio mesmo, sem nenhum parâmetro. E dessa forma aqui você pode ter, imagina que você tem aqui um monte de teste desse aqui, cada um num cenário diferente, você não, sei lá, por qualquer motivo, você veio aqui e teve que mudar esse endpoint aqui. Pronto, a sua classe aqui não vai ser afetada por isso, tá? Você já colocou aqui, já diminuiu um pouquinho aí também da quantidade de código repetido que fica aqui dentro, tá? E se a gente mandar executar isso daqui, só para vocês verem que realmente funciona, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Vai rodar do mesmo jeito aqui. Vamos só esperar ficar verdinho aqui. Bom, tá aí, verdinho, né? Funcionando da mesma forma. E um outro ponto muito importante, se você tá fazendo o teste no Quarkus, é que você consegue injetar coisas aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu quero injetar aqui o meu... uma coisa que eu acabei de lembrar que a gente esqueceu aqui, tá? Esse carinha aqui, ó, ele é para ser um request scoped, beleza? Não faz sentido ele não ser um request scoped. Nesse nosso exemplo aqui, é claro que ele já é algo muito simples, mas mesmo assim estaria errado se não fosse. Vamos injetar aqui o nosso Frutas Service, que é o nosso bin ali, né, que a gente está usando. A gente pode injetar ele aqui, pessoal, e a gente pode usar ele aqui dentro, tá? Dos nossos testes também. A gente também pode fazer teste aqui direto dos nossos bins do CDI, sem usar o REST Assured nem nada. Aí você já está testando direto, né, uma nova camada, né, uma camada diferente da sua aplicação. Você já poderia ter alguma coisa nesse sentido. Então aqui fazendo só um assert false aqui, né, só para ele fazer alguma coisa, só para vocês verem que ele consegue de fato chamar isso daqui. Então às vezes assim, digamos que você quer fazer algum setup no seu teste, né, que envolva a necessidade de ter algum bin, ou você de fato só quer testar uma camada mais para dentro, né? Como a gente colocou ele como request scoped, a gente não pode ter o injection point aqui, beleza? Eu tinha colocado só por costume mesmo. Então vamos tirar e vamos mandar executar de novo. Bom, então tá aqui, pessoal, verdinho, tá? Passou, funciona, ele consegue chamar também. Eu recomendo, se você for fazer testes do seu CDI bin para dentro, né, do seu services para dentro, faça uma outra classe de teste para ela, né? Não misture aqui com o resource aqui. No nosso caso, a gente começou testando aqui a nossa API REST e a gente misturou aqui os testes do nosso bin. Se de fato você for querer ter esses dois testes, essas duas camadas diferentes de cobertura, separa essas duas coisas que vai ficar mais interessante. E por fim, o que eu quero mostrar para vocês é que também dá para medir a cobertura dos testes muito fácil usando o Quarkus com o Jacoco. E para isso, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar aquele comando que eu já tinha usado no vídeo anterior para adicionar uma extensão. Então aqui, ó, a gente vai usar aqui o Quarkus, Add Extensions e tem o D. Deixa eu diminuir aqui que eu acho que eu tô na frente ainda. Ali tem o -dzão Extensions aqui, é o Jacoco. Eu não lembro o nome da extensão inteira. De novo, eu uso esse comando aqui exatamente por isso. Eu não lembro qual que é o nome completo da extensão. Aí eu venho aqui, ele lista para mim. Como só tinha uma, ó, ele já até colocou o nome dela, era Jacoco mesmo. É só Quarkus Jacoco. Não sabia. E aí, beleza, ele tá adicionado. Se a gente for ver aqui, né, como sempre, no nosso .xml, ele adiciona aqui o Jacoco, ok? E se a gente agora manda rodar os testes, da mesma forma como a gente estava mandando rodar antes, vocês estão vendo que ele já tá fazendo um download aqui de coisas a mais, tá vendo? Aqui, ó, quando ele começou a rodar, as coisas do Jacoco estavam ali. A gente espera ele terminar de rodar. Pronto. E ele já falou, ó, já produzi os Jacoco Reports, eles estão aqui nesse diretório. A gente entra lá para ver o que tem lá dentro. E aí já tem aqui, ó, tem o nosso index, ele já tem aqui as informações, né, de cobertura, o pacote inteiro, né? E aí tem aqui dentro 33% de cobertura nessa classe, 0% nessa daqui. Aqui dentro a gente consegue saber exatamente o que passou e o que não passou. A nova fruta não passou nada, o ponto list passou 100%, o frutas service passou 100%. Aí aqui a gente pode chegar no nível, né, de enxergar a classe mesmo, e ele mostra, ó, eu passei nesses daqui, passei aqui, não passei aqui, beleza? E algumas ferramentas como Sonar, como, né, outras ferramentas nesse sentido,
elas podem usar essas informações aqui do Jacoco, porque aqui tem o HTML que eu abri, mas tem também o CSV, tem o XML, né? Então ele consegue pegar esses dados aqui, né? Esses arquivos e usar isso daqui internamente. Então é muito fácil adicionar o Jacoco aqui e mesmo que você não use uma dessas ferramentas, você pode ver pelo próprio report dele aqui, né? Por padrão, onde que tem cobertura e onde que não tem. Basta aí você executar o seu teste, né? Adicionando lá a extensão do Jacoco. Se você nunca tinha visto essa parte do Jacoco e outras coisas que eu mostrei aqui do Quarkus também, considere se tornar um membro aqui do canal. Você ajuda a manter esses vídeos, essas aulas, esses cursos completos, né, e playlists que eu coloco aqui para vocês. Dá uma olhadinha embaixo no botão Seja Membro, tá? Tá do lado do botão de se inscrever no canal. É uma contribuição para o canal e você ajuda a manter ele no ar. Lembra de deixar o seu comentário, lembra de deixar joinha, lembra de se inscrever no canal e, acima de tudo, lembra de compartilhar com seus colegas. Você tá aprendendo Quarkus, você tá vendo coisa nova de Quarkus, tá aprendendo como começar a criar a sua primeira aplicação. Para quem não conhece o Quarkus ainda, não usa, compartilha essa série inteira com eles. Manda playlist, manda assistir lá desde o primeiro vídeo e ir acompanhando e fazendo junto. Lembrando que tá ficando lá no GitHub esse código com a tagzinha, então você consegue ver como que tá no dia 1, né, no vídeo 1, no vídeo 2, no vídeo 3, que é esse aqui, você consegue ir acompanhando. Muito obrigado por ter ficado até aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.